Oi, eu sou o Felipe. Tenho 24 anos, acabei de me mudar para São Paulo com caixas de mais e dinheiro de menos, e esta história é sobre a primeira semana no apartamento 402, aquele colado à porta da proprietária. Ela se chama Bianca. É mais velha que eu, segura a ponto de não pedir licença para olhar por dentro das pessoas, e tem o hábito de acender um cigarro antes de dizer qualquer coisa importante. Naquele início de tarde abafada, era eu, meu colchão enrolado com fita e o silêncio do corredor. O resto, confesso, parecia um roteiro prestes a acontecer. Você é o novo do 402? A voz dela veio de cima, da varanda do 502, ao mesmo tempo em que uma cinza caía com precisão de relógio. Sou, respondi, equilibrando duas caixas com livros que eu jurei que leria. 24, né? Ela disse como quem adivinha o tempo pela direção do vento. É, como você sabe? Sorri, sem graça. Instinto de síndica que mora no mesmo andar e lê ficha de cadastro. Fica tranquilo, não cobro caro por conselho, ela riu. Bem-vindo. Aqui a regra é simples, silêncio depois das 10, nada de bater porta, e se o elevador resolver te testar, trata com carinho. Desci outra vez para buscar o micro-ondas, e quando voltei, Bianca já estava no hall, sandálias rasteiras, cabelo preso num coque displicente. O cheiro misturado de café e fumaça desenhava uma moldura nela. Tinha um anel de pedra verde e um sorriso que não entregava tudo de uma vez. Pega, ela estendeu um chaveiro vermelho. Reserva do portão. Se perder, vai ter que me convencer de que merece outra. Provas fazem parte da vida adulta, principalmente aos 24. E qual é a primeira? Perguntei, meio brincando, meio obediente. Lembrar o nome dos vizinhos, apontou com o queixo. Dona Zuleide do 401, que tem um poodle barulhento. Seu Farias do 403, que acha que corredor é praça. E eu, Bianca. Escreve aí no bloco do celular, menino, ou você confia nessa memória de recém-chegado? Anotei. Ela observava como quem tomava notas também, das minhas hesitações, talvez. E riu quando viu meu cuidado em empilhar as caixas para não riscar a parede. Segura essas compras? Trouxe umas coisas a mais, disse, entregando uma sacola. Lembrei de quando comecei sozinha. Achava que panela era investimento de luxo. Abri a sacola, arroz, macarrão, molho, um pacote de café. Senti o rosto esquentar. Eu pago, Bianca. Sério. Posso te fazer um Pix, digo, uma transferência depois. Combinado. Mas hoje você paga de outra forma, prometa jantar alguma coisa decente. Gente nova comendo só miojo não sobrevive ao primeiro mês. Naquela tarde, as interações começaram a se encaixar entre meus passos. A cada viagem ao carro, um diálogo. Na caixa de correio, ela me alcançou um envelope. O seu nome ainda não está na portinhola. Vou avisar o porteiro. Ah, e aqui a coleta é terça e quinta. Não erra o dia, senão o seu Farias abre a assembleia. Pode deixar. E, Felipe, ela segurou um pouco o meu olhar, não precisa fingir que não está cansado. A gente aprende a pedir ajuda. Fiquei de pé, meio bobo, e aceitei quando ela empurrou a porta do meu apartamento com o ombro, como se já conhecesse a resistência da maçaneta. A luz entrava torta pela janela, a poeira desenhava um desfile no ar. Ela pousou a sacola na pia, olhou em volta e assentiu, satisfeita com a minha bagunça sincera. Outra regra da casa, cumprimentar gente no elevador. Bom dia, evita a guerra mundial, ela piscou. E eu faço questão de um café para inaugurar a cozinha. Topa? Só se eu puder lavar as xícaras depois, arrisquei. Provão de convivência. Tá indo bem. Na varanda dela, enquanto a água subia no bule, percebi o bairro respirando. A rua estreita na aclimação, buzinas preguiçosas, alguém treinando violão no prédio da frente. Bianca acendeu outro cigarro, e a chama refletiu no anel. Fiquei imaginando quantos inquilinos já tinham passado por aquele olhar que media distância sem afastar. Você parece, comecei. Novo?
Completou, com malícia leve. Não. Atenta, respondi. Bom. Prefiro esse adjetivo aos domingos. E, sim, eu reparo. Reparo que você empilha livros como quem levanta a paredinha, que guarda o celular no bolso de trás e que está se perguntando se eu vou te chamar de garoto. Vai? Ri. Ainda não. Primeiro quero ver se devolve a xícara no lugar certo. A brincadeira sobre minha idade voltava como uma onda que não derrubava, só molhava o pé. Eu sentia um interesse embutido na provocação, nada debochado, mais parecido com curiosidade antiga. E, ao mesmo tempo, uma prudência em mim, como se a mudança tivesse trazido um guarda-chuva aberto dentro do peito. Atração e cautela, duas malas que eu carregava. No final do dia, encontrei Bianca na área das lixeiras, um lenço amarrado no cabelo. Hoje é quinta, coleta à noite, ela avisou. Lembra? Lembro, ergui o saco preto como troféu. Então ganha ponto extra. Agora só falta sobreviver à reunião de condomínio do mês. É aí que a gente separa os adultos dos que ainda confundem reciclagem com sorteio. Rimos. E, enquanto eu ajustava o saco no container, a mão dela tocou de leve meu antebraço para indicar a tampa. Não foi nada, e foi tudo, o tipo de gesto que cabe numa vírgula, mas altera a frase. Ao erguer o rosto, encontrei os olhos dela, escuros, pacientes. Era como ser examinado sem sentir vergonha. Boa noite, Felipe. Qualquer coisa, eu fico do lado, ela disse com uma ênfase que parecia mapa. Boa noite, Bianca. Deitei no colchão ainda no chão e fiquei ouvindo a cidade acalmando. Lá fora, um vento fraco batia nos sinos de porta de alguém. Pensei na minha chave reserva, no café, nas provocações que soavam como desafios gentis. Eu sabia que a dona do apartamento ao lado testava limites, os meus e os dela. E eu, entre o desejo de avançar e a promessa de ir devagar, decidi dormir com a certeza de que esse novo começo tinha a voz dela soprando pela varanda, firme, divertida, e um pouco perigosa no melhor sentido. Antes de fechar os olhos, mandei uma mensagem curta, obrigado pelas compras e pelas regras. Prometo não perder a chave. A resposta veio quase de imediato, como se ela estivesse encostada na parede que dividia nossos quartos. Amanhã cedo, café na varanda. Prova prática de vizinhança. Sorri. Acho que passei na primeira. As próximas, eu aprenderia a cada porta aberta, a cada bom dia no elevador, a cada fumaça que desenhava, do outro lado, uma fronteira que eu queria atravessar, com calma, mas sem voltar atrás. Nos dias seguintes à mudança, Bianca parecia ter o dom de estar presente em todos os pequenos intervalos da minha rotina. Se eu descia para pegar correspondência, lá estava ela, encostada na caixa de correio com um envelope amassado na mão. Se eu ia jogar o lixo, surgia com o cabelo preso num lenço colorido, rindo de algo que só ela sabia. Até mesmo de manhã, quando o cheiro de café escapava pela fresta da porta, sua voz ecoava pelo corredor. Dormiu bem, vizinho? Perguntava, oferecendo a xícara como se fosse parte do contrato. Bem, até sonhei que tinha prova surpresa, eu respondia, rindo. Ah, ótimo. Quer dizer que já está treinando. Havia uma insistência carinhosa em mencionar minha idade. Não como quem diminui, mas como quem mede uma distância e, ao mesmo tempo, procura uma ponte. 24 é aquela idade perigosa, ela comentou certo dia, quando a encontrei na garagem ajeitando o carro. Nem dá mais para dizer que é garoto, mas ainda olha para o mundo como se tivesse tempo de sobra. E não tenho? Rebati, fingindo confiança. Talvez, mas o relógio sempre corre mais rápido do que a gente imagina. Ela dizia isso soprando a fumaça devagar, como quem entrega uma lição embrulhada em ironia. Eu fingia que não me afetava, mas guardava as frases como quem anota lembretes em post-its invisíveis. Um sábado à tarde, voltava do mercado carregando sacolas demais para duas mãos. Bianca surgiu na porta, jeans desbotado e camiseta larga, e não pediu licença antes de aliviar metade do peso. Vai quebrar o pulso antes de pagar a segunda fatura do cartão, Felipe. Me deixa ajudar. Eu dou conta.
Eu sei que dá. Mas quem começa sozinho não precisa provar tudo de uma vez. Eu me lembro de como era. A naturalidade com que falava me desmontava. E quando colocou os pacotes na pia da minha cozinha, riu do jeito desorganizado com que eu guardava os mantimentos. Um conselho? Café nunca fica perto do arroz. É como deixar vinho do lado da vassoura. Coisas importantes merecem altar. Deixei que reorganizasse minha pequena prateleira e, quando percebi, estávamos falando de receitas, de como ela aprendeu a cozinhar sozinha, de como vizinhos podem ser socorros invisíveis. O tom dela não era invasivo, mas carregava uma curiosidade quase estratégica. Olhava-me com paciência, como quem descobre aos poucos o ritmo de um livro novo. Na segunda-feira, no hall do prédio, a cena se repetiu, eu chegando atrasado para o trabalho, ela de sandálias, trazendo debaixo do braço um jornal dobrado. Você lê isso? Perguntou. Mais as manchetes. Bom. Assim não perde tempo com detalhes inúteis. Já basta os seus 24. Sorriu, e antes que eu pudesse retrucar, completou, estou brincando, Felipe. É só que gosto de ver como você reage. E eu reagia, cada vez mais. Aos toques casuais quando ela ajeitava a alça da sacola no meu ombro. A maneira como o perfume dela ficava preso no elevador depois que saía. As pausas prolongadas entre uma provocação e outra, como se houvesse mais a ser dito, mas ela guardasse de propósito. Numa noite chuvosa, nos encontramos perto das lixeiras cobertas. Eu carregava um guarda-chuva furado, ela um saco de embalagens recicláveis. Ficamos lado a lado, rindo da situação. Vai se acostumando, Felipe. A vida adulta é isso, separar vidro do papel e fingir que já entendeu tudo. E você, já entendeu? Perguntei, curioso. Ela olhou por um segundo a chuva caindo pesada e respondeu baixo. Acho que continuo aprendendo, mas, acredite, aprendi a notar quando alguém tenta esconder que está perdido. Aquela frase ficou reverberando. Bianca falava como quem oferecia mais do que conselho, oferecia um espaço, uma espécie de abrigo. E eu, cada vez mais, sentia que havia calor demais naqueles encontros para serem apenas coincidências de vizinhança. Não era só atenção educada. Era algo mais, uma espécie de cuidado disfarçado, um gesto que passava do cotidiano para um território que eu ainda não sabia nomear. E, embora eu tentasse me convencer de que tudo não passava de gentileza madura, a verdade é que cada olhar, cada provocação leve, cada sacola dividida acendia em mim uma chama que já não conseguia disfarçar. Naquela semana, deitei no colchão pensando no quanto esperava, secretamente, pela próxima prova surpresa que Bianca me lançaria. Talvez fosse só curiosidade, talvez algo além. Mas uma coisa era certa, eu já estava cada vez mais disposto a aceitar os desafios dela, mesmo sem saber qual seria a recompensa. Ela abriu a porta do 502 com o pé, o cabelo preso de um jeito que não pedia perfeição, e uma caixa alta ocupando metade da sala. Estante, dizia o rótulo. Na mesa, chaves Allen, parafusos numerados e um manual com desenhos que pareciam zombar de quem tinha pressa. O cheiro de café recém-passado competia com o de madeira nova. Se eu errar, perco ponto? Brinquei, pegando o manual. Aos 24, a gente ainda acredita que manual resolve tudo, ela sorriu, acendendo um cigarro na varanda. Mas relaxa, eu sou boa em improviso. A sala de Bianca tinha luz quente, cortinas claras e plantas que sobreviveriam a um apagão. Uma vitrola ocupava um canto, silenciosa. A cidade, lá embaixo, respirava com buzinas preguiçosas e o chiado da chuva começando. A dona do apartamento movia os móveis com naturalidade, como quem já sabia onde cada coisa queria morar. Segura aqui, pediu, ajoelhando diante do primeiro módulo. Se escorregar, a gente finge que era coreografia. Você gosta de me assustar, né? Gosto de ver como você se equilibra. É didático. A proximidade tinha cheiro de café e verniz. Quando nossas mãos se roçaram pela primeira vez, não foi acidente. Havia uma pausa milimétrica antes de cada retirada, um intervalo que deixava no ar uma pergunta sem palavras.
Ela sustentava o olhar como quem mede uma prateleira com uma fita invisível. Você sabe que podia ter chamado um montador, né? Falei, apertando um parafuso. Podia. Mas eu gosto de ver gente aprendendo coisas simples comigo. Além do mais, ela ergueu o rosto, o coque desmanchando um pouco. É agradável ter companhia que não foge na primeira provocação. Rimos. Segui as instruções, alinhei peças, voltei para o início 2 vezes, aceitando que havia ali um tipo de dança. Bianca encostou o joelho no meu, sem pressa de tirar. Pedia ferramentas tocando no meu pulso, agradecia com os olhos, não com a boca. A música, baixinha, começou em algum momento sem que eu percebesse, uma voz antiga, leve, como quem sopra as horas para não assustá-las. Passa a chave, e a menor, ela disse. Essa? Essa mesmo. Viu? Já está ficando bom em decifrar meus pedidos. O tempo perdeu a urgência comum das noites de domingo. A estante crescia, prateleira sobre prateleira, e com ela um silêncio que não tinha peso. Quando terminamos o segundo módulo, Bianca voltou da cozinha com 2 copos de vinho e encostou no batente da varanda, observando a rua molhada. Você sempre olha o lado de fora, comentei. Para lembrar que existe barulho que não é culpa da gente. Ela me entregou um copo. E para ver quem a gente convida para entrar. Havia uma última travessa por encaixar, e as minhas mãos escorregaram na madeira. Ela veio por detrás, segurou firme, e ficou ali por um instante longo o suficiente para eu sentir o ritmo da respiração nos meus ombros. O encaixe fez clique, pequeno, definitivo. Aprovado, Bianca disse, perto, quase no meu ouvido. Se serve de consolo, não costumo dar nota 10 de primeira. E qual é a minha? Vamos ver depois que você pendurar os livros. Deu 2 passos para trás, avaliando a estante, e me avaliando junto. Fiquei com a chave Allen entre os dedos como se fosse um troféu. Ela aproximou de novo, devagar, e a minha mão, a que segurava nada, encontrou a dela. Toquei como quem pede passagem. Bianca não recuou. Nem avançou. Apenas ficou. Felipe, disse meu nome como se testasse um som novo. Você pediu ajuda uma vez? Para quê? Para atravessar a rua quando era criança. Pedi. E muitas. Então pronto. Não sei quem foi primeiro. Só sei que a distância que faltava era pequena demais para resistir. O beijo aconteceu como acontecem as coisas que estavam ensaiadas sem ensaio. Começou macio, juntou a pressa do meu corpo e a calma do dela, e encontrou, no meio, um compasso possível. A música continuou tocando como se não fosse com ela. A chuva lá fora insistiu no telhado. A estante, intacta, assistiu. Bianca segurou meu rosto com a palma quente, num gesto que era ao mesmo tempo dom e cuidado. As mãos que há pouco alinhavam prateleiras passaram a decifrar ritmos em mim. Eu respondi com o cuidado de quem mexe numa peça rara. Não havia pressa, mas também não havia hesitação. O sofá recebeu nossos passos sem cerimônia, e as cortinas balançaram como quem entende o recado do vento. Não vou descrever além do que cabe no pudor daquilo que é nosso. Digo só que o vinho ficou pela metade, a luz da sala ganhou um tom mais baixo, e o tempo, aquele inimigo da minha idade, resolveu fazer as pazes conosco. As palavras ficaram poucas, os sorrisos, inteiros, os gestos, mais claros do que qualquer explicação. A intimidade chegou sem ruído, entre respirações que se encontravam e descansavam no mesmo intervalo. Quando a noite já se havia tornado parte da sala, ficamos lado a lado, a cabeça dela no meu ombro, os pés descalços tocando o tapete. A estante pronta parecia mais alta. Aos poucos, o mundo voltou a ter coisas simples, o clique do interruptor, a água no filtro, a risada baixinha quando lembramos do parafuso que quase caiu. 24, ela murmurou, com a malícia que já me era familiar. Sim. Às vezes, a sua idade me diverte. Hoje, ela me comoveu um pouco. Por quê? Porque você escuta. Beijei de novo, sem a urgência do primeiro instante, agora com uma certeza que cabia inteira no peito. Bianca levantou-se,
caminhou até a varanda e abriu um pouco a janela. O ar da aclimação entrou com cheiro de terra molhada. Ela não acendeu um cigarro, apenas encostou no batente, como se precisasse confirmar que lá fora ainda havia rua. Fica, disse, simples, sem dramalhão. Eu fico. Voltamos para o sofá, para a luz morna, para a música que teimava em ser trilha. A estante, montada, guardava nosso segredo novo. E eu, que entrei naquele apartamento achando que ia ajudar com parafusos, saí, horas depois, ajudado em algo que eu nem sabia nomear. Quando o silêncio confortado chegou, ela pegou minha mão uma última vez antes de fechar os olhos. Você vai descobrir que algumas provas não têm gabarito, murmurou. E como é que a gente sabe que passou? A gente sente. O primeiro raio de sol atravessava a cortina clara, e a sala de Bianca tinha o silêncio confortável de quem já me conhecia. O sofá ainda guardava a marca dos nossos corpos, a mesa exibia 2 taças de vinho pela metade, e ela, deitada ao meu lado, respirava tranquila, sem pressa de retomar o mundo. Não houve constrangimento. Nenhum gesto apressado de quem se arrepende ou tenta apagar rastros. Apenas o cotidiano, entrando pela janela como se já fosse hábito. Bom dia, vizinho, murmurou, com os olhos semicerrados. Bom dia, dona da estante, respondi, e ela riu baixinho. Ficamos um tempo sem nos mover. A sensação era de que havíamos atravessado uma fronteira invisível e, em vez de estranhamento, havia calma. Quando Bianca se levantou, amarrou o cabelo e foi até a cozinha, eu a segui quase sem pensar. No balcão, o cheiro de café já subia, e o estalo da frigideira trouxe de volta um cenário que parecia doméstico demais para caber na palavra começo. Gosta de ovos mexidos? Perguntou, quebrando 2 com destreza. Se forem os primeiros do dia, gosto. Ótimo. Não quero vizinho desmaiando de fome por orgulho. O cuidado dela era maduro, prático, mas não sem ternura. Colocou o prato diante de mim como quem já tinha feito aquilo outras vezes. Eu, sentado no banco alto, observava o jeito como ela se movia entre os utensílios, confiante, sem cerimônia. Não havia espaço para formalidade. O silêncio, quando vinha, era daqueles que dizem mais do que palavras. Depois do café, ficamos na varanda. Ela com um cigarro aceso, eu com uma caneca ainda quente. O sol atravessava o prédio da frente, e o vento mexia as folhas das plantas. Conversamos de tudo e de nada, música, vizinhos, trabalho, lembranças de infância. A cada pausa, um olhar que não precisava ser explicado. Naquela semana, passamos a nos encontrar quase sem combinar. Bianca batia à minha porta com uma garrafa de vinho e dizia: preciso de companhia para degustar. Vinho bom não aceita solidão. Outras vezes, era eu quem aparecia com sacolas de supermercado, pedindo que me ensinasse a cozinhar algo além de macarrão. E ela, paciente, ria do meu jeito atrapalhado de cortar cebola. Você cozinha como quem tem pressa de chegar ao fim. E você como quem aproveita cada pedaço. Essa é a vantagem da idade. Aprendi que a pressa rouba sabor. Esses encontros viraram jantares longos, com conversas que atravessavam a madrugada. Depois, ficávamos na varanda, olhando a cidade que não dorme. Havia algo diferente em compartilhar aquele silêncio. Era cúmplice, íntimo, quase mais revelador do que qualquer confissão. Um sábado, levei flores simples, margaridas da feira da rua de baixo. Bianca recebeu com surpresa genuína. Não sabia que vizinho de 24 trazia flores sem motivo. Motivo existe. Você merece. Cuidado, Felipe, desse jeito vou achar que estou mimando você demais. Era brincadeira, mas tinha fundo sério. Eu percebia que ela me oferecia gestos pequenos, mas carregados de sentido, café deixado na porta do meu apartamento, um bilhete rápido no meu interfone, uma comida que sobrava sem querer e vinha parar na minha geladeira. Era atenção disfarçada de rotina. E eu me sentia desejado, não apenas por ser jovem ou novidade, mas porque, aos olhos dela, eu tinha lugar. Um espaço que não era provisório, nem de conveniência. Pela primeira vez, a sensação era de pertencimento.
Uma noite, voltando de um jantar, ela abriu a porta do apartamento e largou as chaves no balcão. Eu a segui. Bianca se virou e ficou me olhando, séria, como quem pensa se deve dizer algo ou calar. Você já percebeu? Perguntou. O quê? Que estamos vivendo como se isso fosse normal. E não é? Sorri. Talvez seja. Mas é raro. Aproximou-se, passou a mão no meu rosto com delicadeza, e me beijou devagar, como se confirmasse a própria fala. E, naquele instante, entendi, o que tínhamos não era um jogo de vizinhos, nem um segredo passageiro. Era algo que encontrava naturalidade até no improviso. Os dias seguintes só reforçaram essa certeza. Dividíamos jantares, risadas, silêncios. Havia vinho, havia varanda, havia cuidado. Mas, acima de tudo, havia a sensação de que já éramos parte da vida um do outro. E quando voltei para o meu apartamento certa noite, com o coração leve e a certeza de que estava exatamente onde queria estar, encontrei na porta uma xícara com café ainda quente e um bilhete de letra firme. Prova concluída. Você passou. Levantei quase sem tocar o chão. Bati na porta dela 2 vezes, a terceira já saiu como súplica. Nada. O corredor tinha aquele frio de prédio antigo e, lá embaixo, a cidade já ligava seus motores. Desci até a garagem, a vaga de Bianca, vazia, uma pequena poça de óleo lembrava que o carro costumava dormir ali. Voltei, encostei o ouvido na porta, procurei pela fresta algum sinal de vida. O silêncio, dessa vez, não era nosso aliado. A noite anterior tinha sido simples, jantar leve, risadas fáceis, ela penteando o cabelo com os dedos e dizendo que a música do vizinho de frente tinha saudade no ritmo. Nada que anunciasse partida. Eu me agarrei a esse detalhe como a uma corda. No elevador, encontrei o porteiro trocando plantão. Viu a Bianca? Perguntei. Saiu cedo, patrão. Um pouco antes das 6. Nem pegou a encomenda que chegou ontem, ele apontou para um pacote pequeno. Ela disse para onde ia? Só acenou. Parecia com pressa, mas daquelas que já nasceram resolvidas. Voltei ao 5º andar, peguei a encomenda e fiquei parado em frente à porta dela, pesando a tentação de ligar a campainha de novo. Não liguei. A frase da mensagem, não se preocupe, fazia o caminho inverso no meu peito, como uma ordem difícil de cumprir. Os dias passaram como quem arrasta uma cadeira em piso de granito. Na manhã seguinte, preparei café e, por reflexo, levei uma xícara até o corredor. A parede entre nossos apartamentos devolveu apenas o cheiro. Na varanda, as plantas dela pareciam pedir uma atenção que não me cabia dar sem permissão. Fiquei ali, em pé, lembrando do cuidado com que ela regava cada vaso, dos nomes que inventava para as suculentas, essa é teimosa, essa gosta de drama. Voltei para dentro de mãos vazias. Encontrei Bianca em tudo que não era ela. No cinzeiro limpo que, de repente, não recebia nenhuma brasa. Na estante que montamos juntos, agora parecendo mais alta, mais séria, como guarda de um segredo abandonado. Na minha cozinha, o sal que ela organizou do lado esquerdo e que eu mantive, por superstição. E, principalmente, nos intervalos do dia em que eu esperava a voz dela e vinha apenas o barulho da rua. Dona Zuleide, do 401, apareceu com o poodle numa tarde de terça. A proprietária viajou? Perguntou, farejando notícia. Acho que sim, respondi, econômico. Quando ela voltar, avisa que a reunião do condomínio mudou. E, inclinou a cabeça com uma gentileza torta, você tem cara de quem dormiu pouco. Tenho, sorri sem graça. Obrigado. No terceiro dia, escrevi e apaguei mensagens demais. Chegou bem. Delete. Tá tudo certo. Delete. Senti sua falta na varanda. Delete. Eu não queria parecer invasivo, também não queria ser indiferente. Acabei enviando um se precisar, estou por perto. 2 setinhas azuis. Nenhuma resposta. À noite, sentei no chão do meu apartamento, encostado na porta, e voltei a ouvir a cidade.
O violão do prédio da frente insistia em 3 acordes, como um pedido. Pensei nas provas que Bianca inventava para mim e me perguntei se, daquela vez, a prova era ficar quieto. Resistir ao impulso de arrombar a tranquilidade que ela me pediu por mensagem. No 4º dia, a saudade ganhou o corpo. Não era a falta do toque, embora isso latejasse como um músculo que se acostumou a um exercício novo. Era a ausência dela, da presença que endireitava meus passos, do humor que desarmava meu orgulho, do jeito de cozinhar devagar como quem reza. Percebi o óbvio como se fosse descoberta inédita, eu não sentia falta apenas da intimidade. Sentia falta dela. Fui até a caixa de correio, mais por superstição que por necessidade. Havia ali um cartão antigo, endereçado a Bianca, 502, com uma flor impressa. Devolvi ao espaço da portinhola, como se eu tivesse posto a mão onde não devia. No mural do térreo, o aviso da limpeza de caixa d'água parecia notícia de outro planeta. Tudo que não dizia respeito a Bianca soava baixo, distante. De tarde, o porteiro me chamou pelo interfone. Seu Felipe, tem certeza de que a dona do 502 não te deixou recado? Só uma mensagem curta. Então deve estar tudo certo. Quem sai assim, sem novela, volta do mesmo jeito. Subi rindo do sem novela, porque ele, sem saber, descreveu Bianca melhor do que qualquer adjetivo. Ainda assim, a incerteza pesava mais do que qualquer distância. Eu trabalhava, respondia e-mails, lavava a louça, mas era como se toda a tarefa ficasse com um fio solto, uma ameaça de desmanche. À noite, decidi regar as plantas da varanda dela. Não por invasão, mas por respeito àquilo que ela cuidava. Estiquei o braço através da grade, alcancei o regador que ela deixava pendurado, e dei de beber as suculentas como já tinha visto ela fazer. Senti um alívio pequeno, egoísta talvez, era uma maneira de continuar em linha com ela, ainda que à distância. No 7º dia sem notícia, compreendi que a mensagem acorde logo podia não ser um imperativo de levantar da cama, mas um pedido para eu não inventar fantasmas. Acordar, no sentido de ver as coisas como elas são, uma ausência que talvez tenha motivo, e um sentimento que não precisa de resposta imediata para existir. Voltei para dentro, servi um café e sentei no chão da sala, de frente para a estante. Passei a mão na madeira, lembrando do clique do encaixe final. Era isso, algumas coisas, quando se encaixam, não se desfazem só porque alguém saiu por uns dias. Escrevi uma última mensagem, curta, com a letra da minha calma recém-adquirida, continuo por aqui. Cuide-se. Enviei. Guardei o telefone na mesa. Deixei a janela aberta, como sempre fazíamos. O vento entrou, mexeu uma página que estava sobre o sofá, e tive a impressão de ouvir a risada dela na corrente de ar, ou talvez fosse pura vontade. Fechei os olhos, e pela primeira vez naquela semana, consegui dormir sem vigília. A dúvida continuava, mas já não era inimiga. Era uma cadeira vazia à mesa, aguardando o retorno de quem sabe chegar sem fazer alarde. E eu, enfim, entendi que a espera também podia ser uma resposta. Abri a porta e lá estava Bianca. O cabelo solto, a pele iluminada por um cansaço que não a diminuía, e aquele olhar calmo que parecia esconder mais do que revelava. Não havia mala, não havia explicação, não havia pressa. Apenas ela, ocupando de novo o espaço entre a porta e o corredor. Oi, vizinho. A voz saiu serena, quase como se tivesse me visto ontem. Bianca, foi só o que consegui dizer. Ela sorriu pequeno, mas os olhos denunciavam outra coisa, uma suavidade que eu não conhecia. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, completou. Eu sei. Sumir assim não foi justo. Mas eu precisava, enfim, não importa agora. Abri espaço, e ela entrou. O apartamento parecia mais cheio só por recebê-la de volta. Bianca caminhou até a varanda como sempre fazia, respirou fundo, e ficou alguns segundos em silêncio, olhando a rua lá embaixo. Eu a observei de perto, tentando adivinhar a razão da ausência, mas ela não ofereceu pistas. Senti sua falta. Arrisquei, quase num sussurro. Eu também senti a sua. Respondeu sem hesitar, virando-se para mim.
A simplicidade da frase desmontou qualquer cobrança que eu vinha ensaiando. Não havia justificativa detalhada, nem precisava. O que importava era o reconhecimento de que a ausência tinha deixado marcas em nós dois. Bianca se aproximou devagar, como se respeitasse o espaço do reencontro. Quando segurou minha mão, percebi que a dela estava levemente fria. Apertei de volta. Ela sorriu de canto, um sorriso que guardava um alívio. Posso? Perguntou, como se pedisse autorização para atravessar uma fronteira. Pode. O beijo veio cuidadoso, diferente do primeiro que dividimos ao montar a estante. Não havia surpresa, nem pressa. Era um retorno, um ajuste de rota. E, no entanto, quanto mais devagar, mais intenso parecia. Como se cada segundo fosse colado à certeza de que tínhamos esperado por aquilo. Passamos a noite juntos, outra vez. Mas dessa vez não havia a tensão da descoberta, nem o receio da novidade. Havia estabilidade. A sensação de que o tempo afastado tinha provado algo que nem nós sabíamos, que existia solidez, mesmo na ausência. Deitados, ouvi a respiração dela aos poucos se ajeitando no ritmo do sono. Observei o rosto sereno, as linhas que a idade desenhava sem pressa, e pensei no quanto isso a tornava ainda mais verdadeira. Passei os dedos de leve por sua mão, e ela, sem abrir os olhos, apertou os meus. Não era apenas intimidade. Era presença. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro familiar de café vindo da cozinha. Encontrei Bianca mexendo a colher na xícara, cantarolando baixinho uma melodia que eu não conhecia. Ela me olhou e disse: Bom dia, Felipe. Bom dia. Respondi, sorrindo. Você voltou mesmo, né? Voltei. Não falou quando iria de novo, nem para onde tinha ido. Apenas se sentou à mesa comigo e serviu o café, como se o intervalo tivesse sido apenas um hiato menor do que parecia. Conversamos sobre coisas banais, o preço do tomate na feira, o barulho do vizinho de cima, a previsão de chuva. E, por trás disso, havia certeza de que a vida estava retomando seu curso. O reencontro foi discreto, sem explicações longas. Mas, no fundo, não era isso que importava. Importava a forma como ela me olhou na varanda, como segurou minha mão, como o beijo devolveu uma sensação de continuidade. Naquele dia, percebi que a ausência tinha me ensinado algo. Eu não precisava de garantias escritas, nem de promessas explícitas. O que Bianca me dava era presença quando estava, e isso, por si só, tinha o peso de tudo o que importava. Naquela noite, quando ela adormeceu de novo no sofá, encostada em mim, pensei, algumas pessoas somem para medir o espaço que deixam. Outras voltam para provar que o espaço sempre foi delas. Bianca era das segundas. E eu estava disposto a viver com isso. Era sábado, tarde mansa na aclimação, plástico no chão, janelas escancaradas e um sol que entrava sem pedir licença. Bianca tinha decidido que a parede do quarto de visitas merecia outra cor. Eu estava com o rolo, ela com o pincel de acabamento, e os dois sem qualquer compromisso com a elegância. Você pinta como quem dança forró, Felipe, meia volta e risco onde ninguém pediu, ela riu, apontando meu traço torto. E você pinta como quem assina contrato, tudo certinho, sem emoção, devolvi. Emoção eu reservo para passar depois, piscou. Quando me inclinei para retocar um canto, senti o toque frio do pincel no pescoço. Virei no susto, Bianca fingiu inocência. Caiu um respingo, disse, séria por 2 segundos, antes de estourar numa risada. Respingo é isso aqui, respondi, marcando o dorso da mão dela com um traço fino. Pronto, declarou guerra, ergueu a sobrancelha. O que seguiu foi nossa primeira guerra de tinta, passos apressados, risos que ecoavam no corredor, pincel virando bandeira, rolo virando cometa. Um respingo no meu queixo, outro nos braços dela, e a parede, coitada, assistindo a tudo sem poder interferir. Quando finalmente encostamos um no outro, ofegantes, suados, eu com um fio azul na bochecha e ela com uma mancha no ombro, houve aquele silêncio que nem a cidade lá fora atravessou. A gente se olhou como quem reconhece território. O beijo veio natural, meio rindo, meio sério,
e foi encontrando espaço entre as marcas azuis e o cheiro leve de tinta. Não descrevo além, digo só que os rolos ficaram esquecidos num canto, a música baixou mais ainda, e as cortinas aprenderam o que significava guardar. Depois, caímos no chão forrado de plástico, lado a lado, a cor secando na parede e nos nossos risos. A partir daquele dia, acumulamos rituais pequenos que, somados, eram um retrato da convivência. Tínhamos noite da panela única às quartas, quando cozinhávamos tudo no mesmo refogado ouvindo gal, vinho da varanda nas sextas, com a vista da rua se apagando, mutirão de listas aos domingos, quando rabiscávamos compras e compromissos. Ela começou a esquecer, por descuido, uma escova para mim no copo do banheiro. Eu passei a deixar uma camisa pendurada no encosto da cadeira dela como quem fincava a bandeira sem alarde. A campainha ganhou 3 toques, 2 curtos e um longo significavam desce aqui, um só era já volto. A gente adotou códigos e não comentou sobre tê-los adotado. Só vivemos. Foi quando vi o encanador. Cheguei mais tarde naquele fim de tarde de chuva. A porta dela estava aberta, o cheiro de cano recém-aberto no ar, e um homem agachado sob a pia, rindo de alguma coisa que Bianca tinha dito. Um riso claro demais. Um riso que me espinhou por dentro. Eu parei no corredor, entre a vontade de entrar e a educação que me segurava. Oi, Felipe. Ela me viu. Quase quebramos o joelho do chuveiro. O herói do hidrômetro chegou na hora. Boa tarde, cumprimentei, curto. Esperei o serviço terminar num silêncio que não era meu costume. Assisti ao homem guardar as ferramentas, agradecer o café e ir embora com a naturalidade dos profissionais que salvam o fim de semana de um prédio. Agradeci por educação e fiquei ali, sem graça com meu próprio incômodo. Bianca percebeu. Ela sempre percebia. Vem, chamou com a cabeça, levando-me até a varanda. Agora é a hora do vinho da paz que a gente ainda não batizou. Não precisa vinho para isso. Eu quero vinho para isso, disse, e serviu 2 taças. Ficamos de pé, observando o fio de água que ainda caía do céu. Eu tentava montar uma frase que não soasse boba ou possessiva. Ela me poupou do trabalho. Você ficou com ciúmes. Fiquei com susto, corrigi, ridículo. Felipe, a voz veio baixa, firme. Se eu quisesse um herói do hidrômetro para outra coisa, eu não teria azul no ombro por sua causa nem sua escova ao lado da minha. Eu sei. É que, às vezes, minha cabeça tem 24. E a minha tem quantos? Ela sorriu de canto. O suficiente para entender antes de eu conseguir falar. Então escuta, é você. O resto é manutenção do prédio. O alívio veio como quem abre janela depois de 2 horas de chuva. Encostei a testa na dela, sentindo o cheiro limpo do sabonete e um resto de tinta perto da orelha. Desculpa a bobeira. Não é bobeira. É cuidado mal traduzido. Aprende outro idioma, que eu te ajudo. Sentamos no chão mesmo, as costas na parede que tínhamos pintado juntos. O vinho aquecia, e a conversa escorria leve, sem a necessidade de grandes promessas. Quando a noite adensou, a casa foi ficando só nossa outra vez. Ela apagou as luzes devagar, como quem respeita um ritual sagrado, e encostou a cabeça no meu ombro. A intimidade veio mansa, como quem retorna a um cômodo já conhecido, passos seguros, gestos que se reconhecem, palavras que preferem o sussurro. E eu entendi, entre um suspiro e outro, que viver como casal não era um anúncio em voz alta, era esse inventário de coisas pequenas que fazem sentido demais quando somadas. Nos dias seguintes, voltamos à rotina de risadas e compromissos. Pintamos as prateleiras, trocamos os quadros de lugar, debatemos a bravura do café coado fino versus grosso como se fosse tema de tese. Bianca demorava um segundo a mais para tirar a mão da minha nuca quando me cumprimentava de manhã. Eu conferia as plantas da varanda dela antes de sair. A vida, aos poucos, ficou cheia de contornos que só nós dois víamos. Uma noite, enquanto lavávamos a louça, ela bateu levemente a esponja no meu pulso. Sabe o que gosto em você? Minha técnica impecável com pratos? O jeito como você aprende rápido. Até a traduzir o ciúme.
E você? Eu? Sorriu, eu aprendi a gostar dessa bagunça 2. Deitei mais tarde no meu apartamento, janela aberta, o barulho distante de ônibus navegueiro. Pensei no encanador que virou metáfora, na tinta que ainda manchava discretamente um canto da parede, nos códigos que criamos sem assinaturas. Entendi que a frase dela, "é você", não era um selo de posse, mas um convite para permanecer. Vida juntos, sim, mas lado a lado, sem algemas, sem anúncio, sem medo. E, pela primeira vez, o sentimento que me atravessou não foi a inquietação de perder, foi a paz simples de quem encontrou lugar. A varanda de Bianca tinha virado nosso refúgio favorito. 2 cadeiras, uma mesinha com marcas de copos, algumas plantas que resistiam firmes às variações de tempo. O bairro adormecia devagar, e a cidade, ao longe, se acendia como um tabuleiro luminoso. O vinho tinto descansava em nossas taças, e a brisa leve mexia discretamente no cabelo dela. Bianca acendeu um cigarro, tragou com calma e olhou para o horizonte como quem conta estrelas que ninguém mais vê. Eu, ao lado, apenas acompanhava o ritmo da respiração dela, reparando nos detalhes que o tempo me ensinou a valorizar, a forma como apoiava o braço no encosto da cadeira, a maneira como fazia pequenas pausas antes de falar, como se me disse cada palavra antes de entregá-la. Sabe, Felipe, começou, num tom mais baixo que o usual, eu sempre achei que estaria melhor sozinha. Mais simples, mais tranquilo. E não era? Perguntei, curioso. Ela riu de canto. Era simples, sim. Mas simples não é sempre sinônimo de feliz. Eu me acostumei com o silêncio, com as minhas rotinas. Até que você chegou. Bebi um gole do vinho, deixando que as palavras dela repousassem entre nós. Eu também achava que daria conta sozinho, confessei. Mas, depois de você, percebi que não quero só dar conta. Quero dividir. Dividir o quê? Perguntou, virando-se para mim, os olhos iluminados pelo reflexo dos prédios ao longe. O vinho, a varanda, os domingos, os problemas, e até o silêncio. Ela sorriu. Estendeu a mão, pousando a ponta dos dedos sobre a minha. Ficamos assim, de mãos unidas, sem pressa. O silêncio voltou, mas era diferente, não era vazio, nem incômodo. Era cheio de significado, carregado da certeza de que, naquele momento, não faltava nada. Os dias seguintes seguiram esse compasso tranquilo. Cozinhávamos juntos sem pressa, regávamos as plantas, ríamos das histórias do porteiro, assistíamos a filmes até dormir no sofá. Pequenos rituais que foram se tornando o retrato da nossa vida. Não havia anúncios, declarações grandiosas, promessas exageradas. O que havia era presença, constante, serena, firme. Uma noite, deitada no meu ombro, Bianca murmurou. Nunca pensei que fosse dizer isso, mas gosto dessa bagunça que a gente chama de vida a 2. E eu nunca pensei que fosse gostar tanto da calma de alguém, respondi. Ela fechou os olhos, e o silêncio preencheu o espaço mais uma vez. Só que agora era o tipo de silêncio que nos pertencia. Não precisava ser quebrado. Bastava existir. A harmonia entre nós não era feita de grandes gestos, mas de detalhes. A forma como ela deixava sempre uma xícara de café na minha porta em dias corridos. O jeito como eu verificava se as plantas da varanda tinham recebido água quando ela esquecia. As conversas rápidas no elevador que terminavam em risadas abafadas. As noites de vinho em que, muitas vezes, nem precisávamos falar. No último domingo, ficamos na varanda até tarde. A rua já estava quase deserta, só um ou outro carro passava. Bianca descansava a cabeça no meu ombro, e eu observava a lua recortando o céu. Segurei a mão dela e disse: Acho que encontramos o nosso normal. Nosso normal? Ela repetiu, sem abrir os olhos. É. Esse silêncio, esse vinho, essa companhia. Não precisa ser mais do que isso. Concordo. Ela apertou minha mão. A vida já é barulhenta demais lá fora. Aqui dentro, eu quero paz. Ficamos assim, lado a lado, sem precisar acrescentar mais nada.
A cidade continuava seu ritmo, indiferente ao que acontecia naquela varanda. Mas, para nós, o tempo parecia suspenso, como se tivéssemos encontrado um abrigo definitivo. E foi nesse instante que entendi, não precisávamos de promessas futuras, nem de garantias escritas. Bastava o presente, simples, compartilhado, silencioso. O suficiente para transformar duas vidas em uma harmonia tranquila.